Olá pessoal, dando continuidade nos nossos vídeos referente ao nosso projeto interdisciplinar, vamos explicar um pouco sobre os conceitos que envolvem a ideia e os componentes a serem utilizados. Queremos utilizar um autorama como protótipo de testes, onde um dos carros será controlado pela lógica de funcionamento. Nossa ideia é fazer com que, por exemplo, o carrinho que estiver atrás enxergue qual a distância ele está do carro da frente e calcule a velocidade necessária para não colidir e manter uma distância segura. Para isso, vamos utilizar um sensor ultrassônico modelo HC SR04, onde através de seu emissor e receptor fará a leitura de distância. Para essa leitura, vamos utilizar um Arduino Uno, que fará as comparações através de suas entradas analógicas e realizará as funções de controle com suas saídas PWM. Olá pessoal, meu nome é Vitor Baron e eu vou falar sobre o sensor ultrassônico HC SR04. Este sensor utiliza sinais de 40 kHz, acima da capacidade de percepção do ouvido humano, e determina distâncias entre o sensor e objeto, baseando-se no tempo de recebimento do sinal refletido. Ele mede distâncias entre 2 cm a 4 metros, com precisão de 3 mm e um ângulo de 15 graus. Ele é formado por um emissor e um receptor de sinal e 4 pinos. Além do VCC e do GND, que são alimentação, possui os pinos Trigger e Echo. Seu funcionamento é dividido em 3 partes. Na primeira, é enviado um sinal de 10 microsegundos para o pino Trigger, iniciando a medição. Então, o módulo envia 8 pulsos de 40 kHz e aguarda o retorno do sinal refletido. O receptor está ligado ao terminal Echo, e caso haja um sinal em nível alto, através da equação, ele consegue calcular a distância. Para fazermos a leitura da distância entre os carros, utilizamos o sinal do sensor ultrassônico que foi conectado ao Arduino Uno, como mostrado na figura, ficando os pinos Trig e Echo do sensor conectados aos pinos 12 e 13 do Arduino, respectivamente. A lógica de programação foi desenvolvida na base de programação do software Arduino e funciona da seguinte forma. Inicialmente tivemos que salvar na pasta Libraries da IDE a biblioteca Ultrasonic, que é muito utilizada em projetos com apenas um sensor ultrassônico. A primeira instrução do programa seria o carregamento da biblioteca Ultrasonic, previamente salva, onde são feitos os cálculos da distância. Na linha 2, o pino 13 recebe o pulso do eco. Na 3, o pino 12 envia o pulso para gerar o eco. Na 5, é feita a iniciação da função e passados os pinos. Na 9, é feita a iniciação da porta serial. Na 10, é definido o pino 13 como entrada. 11, o pino 12 como saída. Na linha 17, é feito o set do pino 12 como um pulso baixo. Na linha 19 ocorre um delay de 2 microsegundos. Na 21 é feito o set do pino 12 com pulso alto. Na 23 ocorre um delay de 10 segundos. Na 25 é feito o set do pino 12 com pulso baixo. Na 28 ocorre a função ranging, que faz a conversão do tempo de resposta do eco em centímetros e armazena na variável distância, que foi criada logo abaixo. E, por fim, se espera mais um segundo para fazer a leitura novamente. As distâncias medidas podem ser verificadas no monitor serial ou através de um display que demandaria uma programação específica. Essa é uma imagem do monitor serial que indica aí os valores guardados pelo software. Olá! Nesse tópico do vídeo, irei falar sobre o controlador que iremos utilizar em nosso projeto para ter uma maior precisão de distância. O controlador que foi citado nessa aplicação é o controlador PID. Então vamos lá!
O objetivo do nosso projeto é supor que você está dirigindo pela estrada e tentando manter uma distância definida atrás do carro que está em sua frente, mensurada aqui como uma distância x, para que isso não haja uma colisão entre os veículos. Para isso, irei explicar em cada passo o funcionamento de cada componente do controle PID. O primeiro componente do controle é o proporcional. No caso do nosso projeto, se você está seguindo o carro a uma distância x e começa a ficar longe demais, então deverá acelerar proporcionalmente para retomar novamente o seu ponto. No entanto, se você acelerar muito e acabar passando do ponto x, tornando-se a distância agora menor do que x, então nesse caso deverá frear para não haver uma colisão entre os carros. Mas se você frear e desacelerar muito, vai passar novamente e terá de acelerar novamente para voltar ao ponto x. Isso continuará repetido caso a sua aceleração proporcional não for correta. A aceleração que é imprimida ao pisar no acelerador para ganhar velocidade e alcançar o veículo é chamada de ganho ou proporcional de um controle PID. Vejamos então. Se o ganho for alto, passaremos do ponto alvo, no caso o set point, e devemos então imprimir uma correção. Por esse motivo, é comum ver uma oscilação, tanto para cima quanto para baixo do set point, quando não temos um ganho bem definido, e por isso entra a segunda e a terceira componente do controlador PID, que no caso são o integrativo e o derivativo. Irei explicar agora o controlador integrativo. A função do integrativo é justamente ajudar a você recuperar uma distância x novamente e mantê-la de uma forma precisa. O integral, em nosso exemplo, seria você estar a uma distância maior do que x do veículo da frente e pisar levemente no acelerador, alcançando exatamente a distância x e mantendo a mais suave apenas do que a proporcionalmente, acelerando ou desacelerando. Nesse procedimento, pode ser comparado ao tempo da integral de um controle PID. E por último, no nosso controle, teremos o controlador derivativo. No controle PID, a derivada é usada para eliminar um erro cumulativo na integral, e em nosso exemplo, isso seria você perceber a distância x crescer ou decrescer rapidamente, impedir que essa distância fique maior. O derivativo age diretamente para diminuir a oscilação em torno do set point, tornando mais possível. Gostaria de agradecer pela sua atenção e até o próximo vídeo.